E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim no momento em que eu tô meio com pressa, porque aí eu não me empolgo e não faço um vídeo de 1 hora de novo sobre uma vida de uma mulher muçulmana. Esse livro continua me surpreendendo. Eu achei que o capítulo anterior, ele tinha sido diferente de todos os outros, e por isso que eu tinha ficado com vontade de ler ele inteiro aqui pra vocês. E a verdade é que eu fui pro capítulo seguinte, é despretensioso, sem esperar muita coisa, e eu tô com exatamente a mesma situação de que se eu pudesse, eu lia tudo, porque isso daqui é precioso demais. A gente não vai ter tempo para fazer isso, e eu escolhi agora porque justamente eu não posso me estender demais. Ahm, e ela começa com uma coisa muito interessante que é um exercício e é um convite de vocês à empatia. E eu vivo reclamando que eu não tenho pertencimento, né? Que eu sinto falta de pertencimento desde sempre. E ela começa o capítulo dela dizendo que o pertencimento é uma necessidade humana, o desejo de se sentir aceito e parte de um grupo que cria algo maior do que você mesmo. E aí, agora, para os muçulmanos, está difícil isso, porque, primeiro, muitos deles não têm terra, e aí onde eles vão, eles não são bem-vindos, e o estereótipo deles é associado a uma coisa muito negativa, né? Então, eles estão associados à aparência da mulher muçulmana, ela está associada a atraso, à opressão e à violência. E ela gostaria de que a coisa fosse como era antigamente. Porque, olha que surpresa, isso não sou eu que estou falando, é uma mulher muçulmana que está falando num livro sobre a vida de mulheres muçulmanas, e o nome do livro não é sobre a burca. O nome do livro não é sobre a burca, é sobre outras coisas que a gente tem vontade de falar e não tem oportunidade. E ela fala, a burca ela não foi submissão ao homem. A burca ela foi um ato de submissão a Deus que depois se tornou excessivamente politizado e que passou a representar mais do que uma observação religiosa. É como se você olhasse para esses caras aqui que você admira e que você fala, nossa, como esses caras são descolados, e nossa, como esses caras são espiritualmente evoluídos, e nossa, como esses caras, como eu admiro a cultura desses caras. É como se de repente a gente começasse a falar que esses caras só se vestem desse jeito porque as mulheres deles não deixam eles se vestir de outro jeito. E aí a gente fala que isso daqui é um bando de pau mandado e isso daqui é um bando de coitado que não consegue impor a sua voz perante sua mulher. E aí você, é claro que você vai rebater esse argumento. Você vai falar, não, caralho, isso daí é por causa da religião deles. Pois é, a burca também. A burca, inicialmente, ela não tinha essa visão, né, de, olha só, como você é oprimida pelo seu marido e como você não pode existir sem um homem. E aí você fala, não, Fausto, mas a sociedade ela tem sido desse jeito. Sim, vai ver a mulher iraniana em 1960. Olha como ela parece com as nossas mulheres dos anos 90, porque as nossas mulheres dos anos 60 não podiam se vestir como as mulheres iranianas de 1960. A mulher brasileira ela tinha muito mais preocupação com a imagem dela, de não mostrar muito, de parecer recatada, do que a mulher iraniana de 1960. Então, em 1960, a iraniana estava nos nossos anos 90 já. E essa reação radical religiosa, ela aconteceu porque os Estados Unidos deu um golpe no Irã e para recuperar o poder e para desafiar a presença e a autoridade americana, o povo precisou se unir quase que não, num movimento extremamente radical, onde você não tinha opção de não seguir e de não obedecer às regras. Eu não estou justificando a vida que as mulheres iranianas vivem. Eu estou dizendo que tudo ali foi produzido, que nada ali veio por acaso, que tudo é resultado de ações devastadoras e que não partiu deles, originalmente. A religião foi uma necessidade, assim como, se você estudar a história do Tibete, você vai perceber algumas coisas interessantes. E se você estudar a história do Japão, você vai ver também que o que fez tantos japoneses serem budistas não foi a vontade de transcender espiritualmente, e sim uma necessidade de se organizarem militarmente, se organizarem socialmente de maneira que eles tivessem coesão. Esse é um papo filosófico que pode render meses, mas esse vídeo aqui não é sobre isso. E ela fala. Agora tá na moda, né? A mulher tá se libertando
isso está sendo cada vez mais discutido, a roupa da mulher está sendo cada vez mais discutida, e ainda assim, quanto mais é discutida, menos esperança eu tenho de que a gente vai progredir, que a gente vai ter uma aceitação aí abrangente, compreensível. Ah, muita coisa que, se você manjar dos paranoia do inglês, pause e leia. Um, E aí, a mulher muçulmana ela está sendo aceita sim, desde que ela se submeta a aceitar uma visão reformada e aceitável da visão dela. Então, é como se a mulher ela saísse de uma sociedade em que ela não pode mostrar os cabelos, em que ela não pode ser sensual na rua, e ela tivesse que migrar dessa situação de, você pode chamar de opressão, para uma sociedade em que, além de não se mostrar, ela tem que ser muito bonita, ela tem que estar muito na moda. E aí você cria uma total impossibilidade de satisfazer as vontades da sociedade. Me deixa desconcertado o quanto é irônico que a moda islâmica, a cultura islâmica e os ideais islâmicos, eles estão supostamente sendo representados numa passarela em que as modelos não são muçulmanas, os designers das roupas não são muçulmanos e a audiência presente não é muçulmana. Então, assim, talvez se você se colocar no lugar dessa mulher vendo tudo isso acontecendo, você consiga ficar menos puto, menos bravo quando um negro vem falar para você de apropriação cultural. Sim, eu acho que tem muito exagero, porque a ideia é deixar o povo puto e causar nojo, e gerar briga e polarização. Só que, de novo, existe um meio entre os extremos que pode ser pensado. Né? Por que esse negócio aqui, que é tão negro e que tem raízes africanas, ele só é aceito nas passarelas quando é por uma modelo de beleza europeia desfilando com um símbolo que deveria ser de resistência negra? Eu sei que eu parecia um cara do PSOL agora, mas eu não tô querendo seu voto, e eu não tô querendo te deixar puto, e eu não tô querendo te deixar bravo com ninguém, e nem tô me fazendo de vítima. Eu tô dizendo que essa reflexão existe. Ou seja, por trás da polarização criada, que é feita para as pessoas se odiarem e se baterem porque no fundo só querem o seu voto, e você discute ali no palanque político e não na sala da sua casa, conversando com o vizinho que você convidou para jantar na sua casa, essas conversas elas só acontecem nesse ambiente com esse tom para que as pessoas briguem, porque isso gera votos e tá acontecendo, esse papo tá acontecendo porque ele tá sendo patrocinado. Então você pode conversar de graça sem dar dinheiro para ninguém e sem acabar dando voto para ninguém. Você pode refletir profundamente sobre determinados temas. Para quê? Para você não cair na burrice dessa discussão que acontece lá fora. Né? Eu mesmo já falei muita besteira em relação à burca. Por quê? Porque eu tinha visão ocidental da burca, eu não tinha visão da mulher muçulmana a respeito disso. Além do mais, outra coisa perigosa aqui, outro perigo na indústria é que parece que existe uma aceitação, né, mas ela gera uma falsa noção de tolerância e de uma realidade que está longe de acontecer. Ou seja, você tem um monte de modelos de biquíni e você tem uma modelo lá no meio com uma burca e toda fashion pode te dar a ilusão de que a gente está incluindo um grande número de pessoas e que está querendo saber quem elas são e escutá-las e tratá-las como seres humanos. Mas isso, na verdade, não está acontecendo. Agora, a gente tem umas consequências daí, né? A gente está criando dois padrões inalcançáveis, que é a indústria da beleza ocidental e o nível espiritual que a gente quer alcançar. Ou seja, no anseio de libertar a mulher muçulmana, porque a gente gosta de liberdade, e a gente fala, você não deveria ter que usar isso daí, a gente está gerando uma versão ocidental mais palatável, que nós inventamos aqui no Ocidente. Eu não fiz nada, você não fez nada. Eu estou falando do Ocidente, por favor.
nós inventamos uma versão palatável da burca e do hijab, e a gente está falando, se for cor de rosinha, quase transparente aqui, isso daqui pode, tá tudo bem. Então, ao invés da gente libertar a mulher da necessidade da burca e do hijab, que talvez não seja nem isso que ela está pedindo, a gente está criando um padrão de beleza, porque se ela tiver com uma burca marrom e um hijab preto, ela tá fora de moda agora. Ou seja, além de não libertá-la, a gente a oprimiu ainda mais com uma necessidade de satisfazer os nossos padrões estéticos. Isso daqui é uma crueldade muito grande, principalmente com as meninas jovens, porque elas querem ser bonitas para o mundo inteiro e não apenas para o país dela. Mas a modernidade, ela nos envelopa e a gente se encontra querendo muito dizer orgulhosamente que eu visto o meu hijab para o meu Deus, não para você, não para ele, não para ela, não para eles. Eu uso o meu hijab só para Deus. E isso daqui é muito interessante, porque isso tem a ver com a religião e parece que as pessoas que adotam determinada religião elas estão dispostas a adotar determinados attires também, que são um código de vestimenta. E sim, você pode argumentar que uma mulher que nasce no Islã ela não tem a opção de não ser muçulmana, quando na verdade isso acontece e aí quando você sai de casa, você acaba tendo que respeitar os usos e costumes locais. Não estou defendendo a coisa, eu estou dizendo que tem muito capital sendo investido para fazer você achar que a burca e o hijab eles são muito mais opressores e maldosos e terroristas do que eles de fato são. E que a gente está querendo libertar uma mulher que a gente não sabe se ela está se sentindo presa e a gente não sabe o que ela está sentindo porque a gente não está tentando escutar o que essa mulher está falando. E aí, quando lançou um livro com 18, 20 delas contando histórias de quem elas são, o que elas querem, o que as oprime, o que as faz sentir orgulho, a gente não tá muito interessado em saber. E tá tudo bem, a gente tá trabalhando pra caramba pra pagar nossos boletos. Ninguém é obrigado a se interessar com isso. Já que eu tô interessado, então eu tô querendo compartilhar pra quem tiver a fim de escutar. E aí ela fala, se a minha filha ela não se encaixa na ideia de beleza muçulmana, e se a minha filha não se encaixar na ideia de beleza muçulmana? E se ela não for alta o suficiente, se ela não for magra o suficiente, se ela não for bonita o suficiente? Né? E se ao invés de se sentir empoderada, ela passa a se sentir ainda mais insegura? Gente, tem muita coisa no meio aqui que eu não grifei e que é riquíssimo. Portanto, pause, leia. Caso você manje dos Paranauê de inglês. Mas isso daqui é maravilhoso porque você vê que as meninas jovens, principalmente, elas acordam e estão num mundo em que tem um monte de gente falando que elas precisam de liberdade porque a religião delas é opressora. Entre elas, elas estão conversando abertamente sobre Deus, sobre fé, sobre sexo, estão transando, só não estão contando isso em voz alta na rua. Elas estão em muitos lugares, dentro de restaurantes, dentro de baladas, dentro de lugares fechados, dentro de festas, na casa de alguém. Elas estão completamente sem hijab e sem burca, mas elas ainda seguem um código que elas precisam seguir. Elas tentaram uma revolução colorida, achando que isso estava vindo espontaneamente delas e na verdade era com dinheiro dos Estados Unidos, mas elas foram porque elas queriam tirar o governo e a opressão do governo que prendia pessoas que estavam sem hijab no meio da rua, mostrando o cabelo. Não conseguiram porque foram violentamente reprimidas e aí a população falou, tá bom, o governo não vai ceder no público, mas no âmbito privado a gente tem muito mais liberdade do que tinha antes e em determinados lugares que não são observados pelo mundo inteiro, em muitos lugares que não são observados pelo mundo inteiro, a tolerância do governo ao não uso do hijab está muito maior. Ou seja, tem lugares que o mundo inteiro está olhando, que repórteres do mundo inteiro estão. Nesses lugares você vai usar hijab. Por quê? Porque a gente precisa passar uma informação coesa da nossa imagem. Agora, o que você está fazendo quando você vai comer um hambúrguer no fim de semana no boteco de não sei quem, quando você vai no Habib pedir uma esfirra? Foda-se, você faz o que você quiser. Então, assim, não é como se essa sociedade não estivesse em transição, não é como se ela não tivesse os conflitos internos, e não é como se as pessoas não estivessem lutando para poder fazer o que elas têm vontade com maiores níveis de liberdade. Agora, é muito importante a gente falar que essa luta é deles. Essa luta é deles e eles estão travando e não cabe a nós olhando de fora falar assim, eu acho que esses caras aqui, laranja é muito feio, eu acho que eles tinham que usar roxo. Isso não cabe a nós falar. E aí tá tendo uma nova angústia, porque pelo menos a menina que ia pra escola
num, num, numa burca igual a de todo mundo, que é muito semelhante à época que as crianças iam de uniforme para a escola, a coisa ainda estava opressora, você pode pensar dessa forma, mas o quão opressora? No fim estava todo mundo igual. Então, quando você afrouxa e quando você cria códigos de beleza muçulmana porque os estilistas ocidentais estão fazendo isso, aí a menina sente uma nova opressão. Que ela não só ela tem que usar a burca, mas ela tem que usar uma burca que atenda aos novos padrões estéticos. E às vezes isso é caro e às vezes ela não tem dinheiro para isso. E é sobre e é esse o paralelo que eu quero tratar com vocês. Eu quero perguntar se vocês, meninas, jovens solteiras principalmente, eu quero perguntar se vocês se sentem livres. Eu quero perguntar se vocês se sentem livres em relação aos vestimentos que vocês usam. Porque eu acho que existe uma preocupação muito grande de que essa roupa aqui, ela tá passando uma ideia de que eu sou muito santa. Essa roupa aqui tá passando a ideia de que eu sou muito puta. Essa daqui tá passando a ideia de que eu tô fora de época. Essa daqui tá mostrando muito, então eu tenho que usar uma outra peça que mostra pouco. Ah, mas se eu usar isso daqui, vão falar que não sei o que. E se eu usar essa peça aqui, aí também vão falar que outra coisa. E ainda vão dizer que eu sou alguma coisa porque eu me visto de determinada forma. E aí você tem que estar com um perfume e tal, e você tem que estar com o cabelo cheirando shampoo e tal. Eu queria saber onde. Para mim, isso não é liberdade. Eu queria que vocês discorressem sobre isso e me dissessem o quão livres vocês se sentem em relação à imagem de vocês. Esse negócio de ter que ir todo dia com o cabelo bem penteado, bem escovado, bem chapinhado. Chapinha. É, eu queria saber onde é que existe liberdade na imagem da mulher no mundo. No mundo eu não vejo essa liberdade. Talvez a gente tenha que lutar contra a nossa natureza humana de observar a aparência da mulher. E talvez o resultado disso seja uma sociedade como a do O Fim da Morte de Cixin Liu, em que os homens eles parecem de um determinado jeito e as mulheres parecem de um determinado jeito. Eu não quero dar spoiler. Eu acho que isso, todo mundo tem que ler esse livro. Depois ela fala aqui. Meu Deus, já tô atrasado. Eu queria continuar usando meu hijab. Cara, isso daqui me cortou o peito, porque eu já me senti assim tantas vezes. Eu já me senti dessa forma tantas vezes que eu consegui me colocar no lugar dela e eu falei, meu Deus, como eu queria te dar um abraço agora. Eu queria continuar usando meu hijab. E a única razão pela qual eu queria continuar usando isso é porque eu acreditava e porque eu tinha me submetido completamente ao meu criador. E se isso era o que ele queria, então era o que eu queria. E aí, beleza. Só que é difícil, porra. But it's hard. É difícil porque eu fui pego dentro de no meio de duas comunidades, vagando entre campos e cada vez mais desgostando de ambos. Quanto mais eu fui entendendo a sociedade japonesa, mais eu fui percebendo que eu não tinha pertencimento nem lá nem cá. E que eu queria um meio termo que nunca existiria, porque ele só existia dentro da minha cabeça. Então, essa falta de pertencimento é de olhar a maneira como as pessoas se comportam e odiar a maneira como as pessoas se comportam. E falar droga, todos esses símbolos que são importantes para as pessoas não deveriam ter valor nenhum. Eu amava a minha religião e odiava aqueles que estavam fazendo questionar a beleza da minha religião. Ou seja, eu tenho minha religião, mas tem tanta gente que não é da minha religião e eles ficam impondo a visão deles e eu começo a ser afetado por essa visão deles, de que Deus não existe, de que o meu Deus é muito severo, de que meu Deus, na verdade, pode não querer que me vista dessa forma e eu posso ter sido enganada. Então, o questionamento da fé, ele questiona a identidade, ele questiona e ele esvazia muito a vida. E aí tira completamente o seu pertencimento e aí você deixa de ter propósito. Minha própria escolha de vestir o hijab tem sido politizada e comercializada ao ponto de que eu não sabia o que fazer. E eu condeno, eu culpo a indústria que consome mulheres, que consomem mulheres criando inseguranças onde não existe nenhuma. Vocês, mulheres, são poço de insegurança. Vocês podem não admitir no Instagram de vocês podem não admitir no TikTok de vocês podem não admitir no escritório onde vocês trabalham, mas quando vocês vêm para aula de inglês ou quando vocês vão para terapia, vocês me contam coisas assustadoras a respeito do quanto vocês se sentem oprimidas e do quanto vocês se sentem pressionadas em relação à imagem que vocês têm, que vocês projetam.
tem. ah, e agora parece que a gente tem uma guerra contra a indústria global que está criando inseguranças nas mulheres pelo mundo inteiro, independente da fé que elas têm. É o que eu falei, né? Independente se você é católica, evangélica, você que é evangélica e precisa ir com aquele vestido socialzinho para a igreja, você se sente completamente segura no caminho da sua igreja porque você está com Deus do teu lado? Ou você se sente extremamente bem e confortável quando você está na igreja, mas você acha que você está pagando mico no trajeto de chegar até lá? Isso é liberdade? Né? Então, quando você está andando no meio de um monte de gente andando de skate, de bermuda, camiseta, e você passa com calça, sapato e camisas sociais porque você está indo para a igreja, você homem se sente livre. E se para você que a imagem não é tão importante quanto para a mulher, porque você é definido por outras coisas como capacidade de gerar riqueza e conhecimento, imagina a mulher que tem talvez 90% do seu valor auto-percebido através da projeção da sua imagem. Imagina como ela se sente quando ela é vista pela comunidade de uma maneira que a comunidade não admira. Ela quer exercer a fé dela em paz, mas será que ela consegue, dentro da alma dela, de uma maneira que ela não conta para as irmãs de fé que ela tem? Será que ela se sente completamente livre? Isso é um questionamento interessante. Ah, então, assim, já tentaram me convencer de que nós somos escravas do leste, subjugados e dominados pelo patriarcado, precisando de liberação e de um salvador. De liberdade e salvação. Mas, desde então, nós nos tornamos escravas da moda ocidental. E essa moda ocidental, ela tá muito ligada à beleza, à sexualidade e a uma desesperada necessidade de aceitação. Uau! Então, a gente testemunhou a criação de uma nova versão normativa do hijab, e esse hijab que a gente usa agora parece que para o Ocidente ok, né? E olha que absurdo uma mulher ela ter que se vestir, enfim. E aí, enquanto a gente fica discutindo se esse hijab ele é aceitável para o olhar ocidental, a gente esquece que muçulmanas ordinárias, não no sentido de Al-Chan, de mesh ordinária, mas ordinária é uma coisa normal, não ao contrário de extraordinária. A Fausta ordinária não é safada? Não, mas virou, né, depois do El-Chan. A gente esquece que muçulmanas normais, elas estão sendo presas, torturadas e massacradas pelo mesmo governo cuja aceitação e aprovação nós buscamos tão ardentemente. Mulher, ela precisa ser boa para Deus, ela precisa ser boa para a sociedade, para a família e para o governo, porque o governo é muito poderoso e você precisa fazer o mínimo para estar em paz com ele. Tenso, talvez seja uma coisa que a gente não sabe o que é ser. E aí vocês vão militar na rua, dizer que a gente não tem liberdade de expressão e que a gente não tem liberdade para viver do jeito que a gente quer, acreditando no que a gente quer. Passa 2 semanas no Irã e depois você vai pra avenida de novo reclamar do que você reclama. Você tá passando vergonha pra caralho. Vergonha pra caralho. Ahn, E essa menina, ela termina com um negócio maravilhoso, maravilhoso. Ela tira a conclusão dela e aí ela fala: bom, se vocês realmente acreditam que não é sobre a burca, provem e parem de falar sobre isso. Ou seja, uma vez eu presenciei uma conversa extremamente desagradável de um cara que era desses crossfiteiros, assim, falando que ele se incomodava com o jeito desleixado das mulheres cuidarem do próprio corpo. E assim, no ambiente de trabalho, uma coisa horrível, nojenta. E as mulheres começaram a se sentir extremamente ofendidas, e aí eu tive que intervir e eu falei: mas as mulheres, elas não existem para agradar os seus olhos. E do mesmo jeito que você tem liberdade para sair do trabalho e ir para academia, elas têm liberdade para sair do trabalho e ir para churrascaria. E cada um faz aquilo que lhe causa felicidade.
Se for para forçar essas mulheres a irem para academia depois do trabalho, então eu vou forçar você a sair daqui e comer um monte de toicinho, porque se eu posso me meter na sua vida, se você pode se meter na vida delas, então eu posso me meter na sua. A gente precisa. Vai ter um vídeo aqui que vai chamar Dor de Corno. Não vejo a hora. E vai ser assim, com essa toxicidade minha que vocês adoram. Dor de corno é o vídeo. E aí a gente vai falar por que caralhos vocês perdem tempo falando da mulher do Kaká. É doentio isso. Doentio. Bom, e aí ela dá dicas para as meninas muçulmanas. E isso daqui é a coisa mais preciosa que tem. Uma mensagem para todas as mulheres muçulmanas. Eu imploro que vocês tenham confiança para defender aquilo que vocês acreditam. Vocês não são o que a mídia diz que vocês são. Isso eu quero dizer para vocês, meninas, para vocês, todo mundo. A gente não é o que a mídia diz que a gente é. E a mídia ela diz que se você não tem um apartamento, que você não tem, se você não tem determinado carro, se você não usa determinada roupa, se você não usa determinado, você é um perdedor. E isso é patético. É patético. Ah, você não precisa questionar sua identidade e suas origens, até porque você não é tudo isso, né? You are more. Você é mais do que isso. Você vai ser sempre mais do que isso. Ou seja, da mesma maneira que um japonês ele não é o Japão e você não é o Brasil, porque a gente não sabe o que é o Brasil, a gente vai ser sempre muito maior do que o estereótipo que nos engloba. Então você, mulher muçulmana, você é muito mais do que acham que vocês são, porque afinal de contas nem te conhecem. E lembre-se que nós somos viajantes, apenas passando, e que a nossa marca, embora a gente só esteja de passagem, a marca que a gente faz, ela vai ser escrita na nossa história para sempre. Olha que coisa bonita. Você quer ser o cara que mais juntou dinheiro enquanto você passou aqui pela Terra e morreu com mais dinheiro, ou você quer ser o cara que é lembrado por ter ajudado muitas pessoas com a riqueza que você conseguiu gerar, porque ela era mais do que você precisava? As promoções que você conseguiu, legal, mas quantas pessoas você ajudou a serem promovidas? Quantas pessoas você ajudou a se estabilizarem no trabalho? Quantas pessoas você transformou? A gente está de passagem aqui, a gente não sabe nem para onde a gente vai, ninguém tem certeza. Até a pessoa que fala que a gente acaba quando morre e já era, ela não tem como provar que ela está certa a respeito disso. Então a gente não sabe por que a gente está aqui, a gente não sabe para onde a gente vai, e a gente sabe também que a gente não vai levar nada daqui. Então, como é que a gente está marcando a vida das pessoas? Você é muito mais do que o estereótipo, é muito mais do que o bairro onde você nasce, você é muito mais do que o seu fenótipo, do que a cor que você tem, do que o cabelo que você tem, e você vai passar, você vai deixar de existir em breve. E aí, quais serão as marcas que você terá deixado pelo mundo? E eu não estou falando de grandes feitos, eu não estou falando de construir um arco do triunfo para você. Eu estou falando de ser marcante na vida das pessoas que você ama e de fazer falta para pessoas quando você for embora. Ahn, que bonito, que bonito. A respeito disso daqui, a respeito de ter que se escravizar para uma imagem, quando começou a surgir o Instagram, eu falei, não, tá errado isso daqui. Por quê? Porque eu tive uma vida que foi tão preocupada em manter aparências, em morar num bairro residencial de classe média alta, de ostentar posição social e títulos, e isso para mim era tão vazio. Então eu vi minha madrasta, por exemplo, com duas semi-escravas dentro de casa para fazer tudo e ainda assim se sentindo uma empregada. Ou seja, uma necessidade imensa de ser reconhecida pelo outro de uma forma que ela não conseguia se enxergar. Eu olho para o desespero das pessoas na vida corporativa, tentando projetar uma imagem, tentando convencer as pessoas de que elas são algo que muitas vezes elas não se tornaram ainda, e isso é escravizante, isso é deprimente. Então, quando surgiu o Instagram, eu falei, eu não quero ter isso, porque as pessoas estão todas preocupadas em terem uma imagem muito valiosa. E eu falei, eu quero ir no caminho contrário. Como eu tenho slots limitados na minha agenda, como eu não posso ter mais do que 30, 40 alunos, porque senão eu vou me matar de trabalhar, eu quero ter essa minha agenda preenchida e rotacionada por indicações.
Então, nas redes sociais, eu quero poder ser uma pessoa que ninguém tem coragem de ser. É por isso que o meu Instagram ele não tem viagens e realizações. É por isso que o meu LinkedIn ele existe. Você sabe que sou eu, porque só existe um Fausto Nagai no mundo. Mas ele é vazio. Ele não tem absolutamente nada. Porque eu não tenho um currículo, eu não tenho uma profissão. Eu não sei o que eu vou ser ainda quando eu crescer. E aí, as pessoas elas têm uma necessidade tão grande de projetarem uma ideia de inteligentinhas, de bem-sucedidas, e aí eu falei, eu quero ser aquele tio do pavê que todo mundo tem vergonha de ser, mas no fundo todo mundo inveja porque não tem coragem de ser igual. Olha que interessante. Bom, é interessante pra mim, pra você pode ser ridículo isso. Ah, do mesmo jeito que a Vita, e eu menciono várias vezes ela aqui, travesti, exibicionista, porque ela queria que as pessoas olhassem para ela e sentissem nojo até começar a achar normal, e falar, não, tem gente assim no mundo mesmo. E aí quando eu vejo uma outra travesti, eu não tenho ímpeto de nojo, eu não mostro uma cara de nojo, eu não sou violento porque eu já tô acostumado, porque eu tenho que entender e aceitar que pessoas assim existem. Eu comecei a intencionalmente querer causar desconforto pela maneira ridícula que eu me comportava. Então, fotos extremamente mal tiradas, de ângulos extremamente não instagramáveis, e piadas que as pessoas não têm coragem de fazer. Por quê? Porque tá todo mundo tentando ser o mais legal da sala. Tá todo mundo tentando ser o vencedor da casa do Big Brother. Tá todo mundo tentando ser o mais bem sucedido, o mais bem engraçado, o mais legal, o mais. E se é triste, o mais triste, a pessoa que tem a vida mais desgraçada, mais azarada, tá todo mundo competindo pro bem e pro mal. E a vida, ela não é feita só de vencedores, não dá pra todo mundo ser vencedor na sala. Então eu quero ser o cara patético, o cara que conta piada sem graça. Mas é uma piada sem graça que faz todo mundo se sentir melhor, porque todo mundo fala, ufa, pelo menos eu não sou mais sem noção desse lugar aqui. Eu vou passar segurança pela maneira como eu me porto como alguém que não intimida. E aí eu tava conversando com uma, uma pessoa aí. E aí de manhã a gente tava trocando aquelas mensagenzinhas e E ela falou, me manda uma foto de comportamento masculino isso, né? Me manda uma foto. E aí eu mandei a foto, ela falou, manda outra, porque isso daqui parece que você tá morrendo. E aí quando ela falou, essa daqui parece que você tá morrendo, eu falei, nossa, parece mesmo, parece que eu tô morto por dentro. Se eu fechar o olho, parece um cadáver. E parece uma pessoa apática, parece uma pessoa depressiva, parece uma pessoa vazia, parece uma pessoa sem energia de levantar para viver o dia. E aí eu falei, eu vou causar nojo e desconforto com essa foto. E aí eu coloquei em todas as minhas redes sociais. E aí começaram a vir uns feedbacks do tipo, pô, cara, por que você escolheu justamente essa foto? Eu falei, porque parece que eu tô morto, parece que eu tô morrendo, parece que eu tô sem energia pra nada. E a nossa vida, ela não é feita só de sorrisos perfeitos. A nossa vida, ela não é feita de somente de momentos maravilhosos. A nossa vida não é feita de somente picos de gozo. Pensou em sexo porque você quis, porque você é um iletrado, zoeira. A nossa vida não é feita somente de momentos de êxtase. A nossa vida ela é feita também de momentos muito difíceis, em que você está tão perdido dentro de você mesmo que você não quer se preocupar com como é que as pessoas estão te observando. E olha como a gente é escravo da mídia, porque a gente está falando que assim a mulher muçulmana ela é uma escrava da imagem, a gente também é. Você já reparou como as pessoas têm uma vergonha tremenda de ir para academia com uma roupa que não seja modal, que não seja impermeável, que não seja uma camiseta de academia, e as pessoas estão pagando uma fortuna porque elas querem a camiseta da Outsider que o, o, o host de podcast favorito delas tanto faz propaganda? E aí eu tô com uma pizza debaixo do braço e aí assim, quando eu vou pra academia, eu fico com uma pizza debaixo do braço e com um suor nas costas. Nossa, Fausto, que nojento. Não é nojento, transpirar é humano. Por que a gente tá matando a nossa humanidade? Por que a gente usa tanto desodorante, tanto shampoo? Por que a gente usa tanto perfume? Por que a gente tenta negar tanto a nossa natureza que é suja? Que é suja.
Por que a gente tenta tanto negar e se afastar dessa natureza, tentando projetar a imagem e a impressão de uma coisa que nós não somos? Eu não tô falando que você tem que ficar fedendo na academia. Eu uso desodorante para não ficar fedendo e não ficar agredindo o nariz do outro. Mas não tem cabimento para mim que uma pessoa se incomode com a minha presença porque a minha camiseta mostra que eu estou suado dentro da academia. Eu não consigo aceitar isso. Então eu vou fazer militância. Se tiver todo mundo com a camisa da Outsider lá dentro, eu vou ser o cara que fica com pizza debaixo do braço e marca nas costas de suor, porque eu tô com uma camiseta que eu comprei porque eu quis. E que não me deixa pelado. Então, o primeiro passo de libertação da mulher muçulmana está dentro dela mesma. O problema é que muitas não têm força para isso. E talvez você precise de libertação e não saiba, porque talvez uma grande parte do teu orçamento mensal esteja indo para estética e você não está percebendo. E aí você tem vontade de comprar um jogo e não dá porque você pagou muito caro no perfume, no shampoo e no corte de cabelo. E aí você fala assim, meu Deus, eu ganho muito pouco. Talvez você ganhe pouco mesmo. Mas talvez você gaste muito dinheiro com muita besteira só porque todo mundo gasta com muita besteira. Então, esse dinheiro ele não tem que ser gasto por pertencimento. A menos que você seja uma advogada, a menos que você precise da camisa da Brooksfield para se sentir enxergado dentro do escritório. Mas aí é um investimento em imagem, não é estética. É investimento em propaganda que faz parte do seu custo operacional. E isso tem que entrar no seu orçamento como custo operacional. Aí, se você tem uma empresa e precisa se vestir bem, o preço da sua roupa ela tem que entrar junto com o aluguel, com o salário de funcionário, com despesa com matéria-prima. Você tem que categorizar a sua roupa como custo da sua empresa. Agora, se você já tem o seu emprego, se você já tem pertencimento no meio da sua equipe, se as pessoas já sabem quem você é, por que é que você vai viver continuamente escravizado por um padrão de imagem que, afinal de contas, é inalcançável? A gente tem bastante para aprender com os muçulmanos, porque assim, os perrengues que elas passam, eles são muito parecidos com o da mulher ocidental. Né? Então, você escutando essas histórias assim, você consegue humanizar muito mais as pessoas e eu já tô 10 minutos atrasado. Espero que tenha sido útil. Grande abraço para vocês.